cumprimentar a todos os colegas vereadores presentes, agradecendo pela presença para mais esta sessão de trabalhos da Câmara Municipal de Pontalina. Cumprimento aos funcionários da casa, nosso companheiro Nenzinho, que acaba de chegar, ao público que nos acompanha a partir desse instante pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 15 dias do mês de junho do ano de 2020. Eu peço ao vereador Renato Cassimira que dirija a oração inicial para nós, vereador. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pedir a Deus, né, que nos dê sabedoria, né, para a gente conduzir as coisas, né, da melhor forma possível, né. Pedir a Deus também saúde para todas as nossas famílias, né, dos nobres, colegas, toda a população, né. E que Deus também nos continue protegendo nossa cidade, né, para que esse vírus não entre na nossa cidade. Porque na minha opinião é só Deus, né, ainda de ter protegido nossa cidade até agora, né, a gente cercado, né, de pedir cidades com casos, né, então entregar a nossa cidade, né, que Deus abençoe nossa cidade, que Nossa Senhora cubra nossa cidade com o manto sagrado, né, e que Deus dê muita sabedoria para a gente também. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu quero justificar aqui a ausência do vereador Edmar, que me passou uma mensagem ali agora mesmo, comunicando que não está em condições de participar da sessão, que está com mal-estar lá, tem uma indisposição e não consegue, né, diz que hoje não teve condições nem de vir aqui na cidade, porque não está sentindo bem. Pedir a Deus também que ele possa se restabelecer, né, e que possa estar bom o mais rápido possível. Peço ao secretário que faça a leitura da síntese da ata da 21ª sessão ordinária. Ata da 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2020, às 19 horas, em sua sede, situada na Praça Justo Magalhães, sob a presidência do senhor Noé de Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Composta a mesa, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, verificando a presença dos edis Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Renato Cassimir de Almeida, Ronilde Oliveira e o Hermes Suéler Vieira. Verificando o quórum legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Hermes Werler que fizesse a oração inicial. Adiante, o senhor presidente determinou ao secretário que fizesse a leitura das atas 19ª e 20ª sessão ordinárias, a qual foram aprovadas.
Na sequência, o senhor presidente justificou a ausência da vereadora Joana D'Arc Godoy por motivos de saúde. Durante o momento da presidência, o senhor presidente explicou mais uma vez que, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 157 do regimento interno dessa Casa, a sessão ordinária poderá ter seu horário e data transferida, desde que haja a concordância expressa da maioria dos membros da Câmara. Devido a isto, o senhor presidente sugeriu aos demais edis que, se estivessem de acordo em realizar 2 sessões ordinárias na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, iniciando às 18 horas, e todos os parlamentares presentes aceitaram a sugestão. Após o senhor presidente deu início à ordem do dia, determinando ao secretário que fizesse a leitura do projeto de lei número 091/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a reestrutura da carreira de motorista e altera a Lei Municipal 1214/2008. Esse projeto ficou distribuído às comissões competentes. Adiante foi feita a leitura da indicação número 009/2020, de autoria do vereador Lauro Fernandes Correia, que solicita ao Poder Executivo que faça um quebra-molas no final do asfalto da Rua 2, no setor São Francisco, saída para o Santa Fé Leilões. Essa indicação foi colocada em discussão após, em votação, sendo aprovada. Não havendo matérias a serem tratadas, o senhor presidente deixou a palavra franca aos edis que quisessem fazer uso. Já que nenhum edil desejou usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando ao secretário que lavrasse esta que, após lida, discutida e achada conforme, seguirá assinada pelas autoridades competentes. Para melhores esclarecimentos acerca da sessão, segue os links: canal oficial da Câmara Municipal de Pontalina no YouTube, https://www.youtube.com/WATCH interrogação V igual BO 9YULZUPOW. Site oficial http://www.pontalina.go.leg.br/processo-legislativo/sessão-plenária. Esta ata está em discussão. Em votação. Aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 091/2020, de autoria do Poder Executivo, que reestrutura a carreira para motorista e altera a Lei Municipal número 1214/2008. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 091/2020, de 20 de maio de 2020. Voto do relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação para que seja reestruturada a carreira do cargo de motorista prevista na Lei Municipal número 1214-A, 17 de março de 2008, retificando os anexos 2º, 4º e 5º, passando a constar as funções de motorista de transporte escolar e ônibus, com 12 vagas, motorista de ambulância, 8 vagas, motorista de veículo pesado, 5 vagas, motorista de veículos leves, 5 vagas, mantendo a quantidade total de 30 vagas para motorista previsto na lei em vigência. Em seu artigo 2º, insere a tabela que trata o anexo 3º da Lei Municipal 1214-A/08, as classes de vencimentos e as referências. Explica ainda que caberá ao chefe do Poder Executivo realizar os atos de enquadramentos. Justifica que a reestruturação da carreira de motorista, pela proposição, não acarretará aumento de despesas, atendendo à Lei Complementar 104/01, Gestão Fiscal, e Lei 9507/97, Direito de Acesso à Informação.
Inicialmente, observamos que o projeto de lei submetido à apreciação desta Casa se encontra dentro da atuação do Poder Executivo, em face de interesse local, encontrando o amparo no artigo 30º, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 6º, inciso 1º, da Lei Orgânica do Município. Ressalto que a Lei Orgânica, do artigo 40º, parágrafo 1º, assevera que são iniciativa do prefeito municipal as leis que dispõem sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias ou aumento de sua remuneração. B. Organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração do município. C. Servidores públicos municipais, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Temos ainda que no artigo 30º, inciso 7 da Lei Orgânica, possibilita à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, legislar sobre regime jurídico dos servidores públicos municipais, criando transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, estabilidade e aposentadoria e fixação e alteração de remuneração. Onde evidenciamos que a matéria tratada no projeto de lei é de competência privativa do prefeito, estando dentro da sua área de atuação. Do outro lado, temos que advertir que estamos em ano eleitoral, bem como houve alteração no âmbito normativo federal, proposta pela Lei Complementar número 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, pois altera a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000. Verificamos que, em suas justificativas, o chefe do Executivo informa que não existirá aumento de pessoas, da mesma forma que o quantitativo de vagas continuará em 30, como previsto no anexo 4º da Lei 1214-A/08. E dessa forma não afronta o previsto dos artigos 16º, 21º, 42º na Lei Complementar 101/2000 e do artigo 8º, inciso 3º da Lei Complementar número 173 de 2020. Cabe registrar que no anexo 5º da proposição consta o catálogo de especificação de classes, evidenciando: 2 pontos. A categoria funcional, série de classe, classe de vencimento, cargo, código, descrição da função e características básicas, definindo as funções de cada cargo de motorista de tal maneira que elas correspondem ao conjunto das atribuições conferidas a responsabilidades do agente público que é ou será titular do cargo. Em relação à matéria desse projeto de lei e seus reflexos, devemos trazer ao conhecimento dos demais edis que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, somente quando houver similitude de funções desempenhadas, não haveria ofensa no artigo 37º, inciso 2º da Constituição Federal. Princípio de concurso público, ou seja, quando houver mudança de atribuições de um cargo por lei formal, competente para tanto, além das mantidas, a similitude das funções, mandado de segurança, número 26.95.5. Assim, concluímos que somente é permitido à administração pública promover alteração nas atribuições em cargos públicos através da lei própria, quando assim fixados por lei. Mas, além disso, desde que preservada a similitude das funções, que não importem em desvio de função, bem como em violação à segurança jurídica dos servidores e ao princípio de concurso público. Desatenção a esses requisitos e qualquer alteração será ilegal e inconstitucional.
Independe salientar que o projeto visa corrigir uma conjuntura criada ao ter sido generalizado em todas as categorias de motorista, como descrito na especificação de classe no anexo 5º em vigor, pois é notório a diferença, as qualidades especificadas de cada função a ser exercida em cada cargo de motorista. Sendo manifesto as aptidões de cada servidor, diferenças nas condições e natureza de trabalho de um motorista de ambulância e um de ônibus, ou de um motorista de veículo leve e de um veículo pesado. Entretanto, ressalto que será necessária cautela na aplicação da lei, caso seja sancionada, para que não afronte o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Pontalina, Lei nº 1222 de 2008. E dessa forma, concluo que o maior obstáculo ao chefe do Executivo será realizar atos de enquadramento dos servidores em relação às atribuições e funções dos respectivos cargos e carreiras, como previsto no artigo 3º do projeto de lei, caso não seja aceito voluntariamente pelo servidor público municipal. Em face do exposto, considero o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 091/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 15 dias do mês de junho de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Hermes Vieira Vieira, relator. Adalberto Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 091/2020, de 20 de maio de 2020. Voto do relator. O projeto apresentado possui natureza financeira e tem previsão no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Sua finalidade consiste na reestruturação de cargo de motorista, dando-lhes novas nomenclaturas e atribuições específicas de acordo com cada função e característica necessária, a serem preenchidas e desempenhadas pelo servidor investido no cargo. De início, saliento que o chefe do Poder Executivo declara no terceiro parágrafo da justificativa que a alteração da Lei Municipal 1214/08 não resultará em aumento de despesas atendendo à Lei Complementar 104/01 e Lei 9504/97. E dessa forma, não se apresenta mudança na remuneração dos servidores efetivos que implique a adequação da lei orçamentária. Por outro lado, explica que poderá haver redução e ou compensação das gratificações pagas e que não existirá aumento de despesa da mesma forma que o quantitativo de vagas continuará em 30, como previsto no anexo 4º da Lei nº 1214/08. E dessa forma não afronta o previsto no artigo 16º, 21º, 42º da Lei Complementar número 101/2000 e do artigo 8º, inciso 3º da Lei Complementar 173/2020. Dessa forma, apenas será reestruturada a quantidade de vagas de motorista existente, de forma que para cada cargo de motorista existirão funções e tarefas típicas de acordo com as suas aptidões, condições e natureza de trabalho, e dessa forma se encontra em conformidade com as legislações em vigor e atende o interesse público. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 091/2020
possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 091/2020, é o nosso parecer. Sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 15 dias do mês de junho de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei número 091/2020, de 22 de maio de 2020. Voto do relator. O projeto de lei apresentado a essa comissão tem como objetivo a reestruturação das categorias de cargo de motorista existentes no quadro de servidores efetivos do município de Pontalina, previsto na Lei Municipal número 1214-A/08. As justificativas apresentadas com a proposição se relacionam com o fato de que a alteração a ser feita no quadro de cargos de motoristas tem finalidade de separar as funções de motoristas, descrevendo especificadamente cada classe e descrição da função, característica básica e classe de vencimentos. E a reestruturação não acarretará impacto orçamentário, vez que não haverá aumento de despesas. E com a ascensão do projeto de lei ocorrerá a definição concreta de cada carreira e função, empregando ao agente público titular do cargo de motorista todas as suas responsabilidades de acordo com a categoria funcional, série de classe, classe de vencimento, descrição de função e característica básica. Tal alteração está regularizada a ocorrer desde que seja preservada a similitude das funções e não haja desvio de funções, respeitando o previsto no princípio do concurso público, e não afronte o previsto no Estatuto do Servidor Público do município de Pontalina, Lei nº 1222/2008. Independe de salientar que a reestruturação proposta não tenha a intenção de alterar a quantidade de vagas previstas na lei em vigor, qual seja 30, e dentro desta quantidade de vagas efetuará a especificação de classe da seguinte forma: motorista de transporte escolar e ônibus com 12 vagas, motorista de ambulância, 8 vagas, motorista de veículo pesado, 5 vagas, motorista de veículo leve, 5 vagas. Em relação à forma de enquadramento dos servidores, o projeto se limita a informar que caberá ao chefe do Executivo essa responsabilidade, como descrito no artigo 3º, entretanto, subindo a discricionariedade existindo na administração, não pode ultrapassar os limites constitucionais de forma que afronte as garantias e direitos dos servidores públicos legalmente investidos no cargo. Diante do exposto, considero que o projeto de lei número 091/2020 atende o interesse e utilidade pública, sendo meu voto favorável à sua aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto ao vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, após discutida a matéria, decide acolher o parecer da relatora, manifestando pela utilidade e interesse público da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 091/2020. É o nosso parecer. Sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina aos 15 dias do mês de junho de 2020. Ronilde Oliveira, presidente. José Eurípides Alves, membro. Joana D'Arco Godoy, relatora. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões,
Eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 091/2020, de acordo com o artigo 257 do Regimento Interno. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu declaro encerrada a presente sessão, comunicando que teremos outra sessão logo em seguida. Oi? Pois tem sim, está encerrada a sessão. Se vocês quiserem, gente. Então vamos dar sequência, para a nossa pauta de sessões. Vamos iniciar a sessão seguinte. Sob a proteção de Deus, havendo número legal, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, os 15 dias do mês de junho do ano de 2020. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei número 091/2020, de autoria do Poder Executivo, de reestruturação para motoristas, e altera a Lei Municipal número 1214/2008, projeto que entra agora em votação final. Projeto de Lei 091/20, de 20 de maio de 2020, dispõe sobre a reestrutura da carreira de motorista e altera a Lei Municipal número 1214/08 e dá outras providências. Ressalto que a primeira votação do referido projeto foi feita após a discussão e votação dos resultados dos pareceres das comissões permanentes na 22ª sessão.
Este projeto está em discussão. Encerrado o período de discussão, eu coloco em votação final. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu deixo a palavra franca a quem desejar fazer uso. Já que nenhum dos edis deseja mais usar a palavra, antes de declarar encerrada a sessão, convoco para a próxima sessão ordinária, na próxima segunda-feira, às 19 horas. Declaro, então, encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença de todos. Que Deus abençoe a todos.